Eu quero ler os versículos 30 e seguintes. Eu vou repetir. Daniel, capítulo 4. Nessa noite nós gostaríamos de falar sobre desumano. Daniel 4:30. Diz assim a palavra de Deus. Falou o rei dizendo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será como os animais do campo, far-te-ão comer erva como bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra de Nabucodonosor, sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas, como as das aves. Amém. Vamos orar de novo. Senhor, lemos a Tua palavra e pedimos que o Senhor nos ensine através dela. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós temos esse texto e eu confesso que fiquei pensando bastante sobre qual o assunto que traria nesta noite, apesar de ter sabido o texto base, mas a preocupação é o que isso nos afeta, em que esse texto me afeta como ser humano, me afeta como servo de Deus, e em que é que nós podemos aprender sobre isso. Uma pergunta: o que nos torna humanos? O que nos faz diferente dos animais? Você saberia responder essa pergunta? A Bíblia diz que nós fomos feitos e criados à imagem de Deus. Lá em Gênesis 1:26 está escrito assim, 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Agora, nós temos imagem e semelhança com Deus ou em Deus, em que características? Será que Deus tem também um nariz, uma boca, ele tem 2 pernas, ele anda com um corpo como o nosso? Em que é que nós somos parecidos com Deus? Eu fui procurar no hebraico e achei 4 palavrinhas que podem significar imagem, 2, e semelhança, outras 2. A primeira palavrinha que eu achei chama-se toar. Essa palavrinha, ela é uma coisa como que aspecto, como que você olha para alguma coisa e é capaz de classificar aquilo. Por exemplo, aqui na frente nós temos um vaso com flores vermelhas. Essas flores, eu não sei, daqui onde eu estou, eu não sei se são de verdade ou não, que eu não entendo muito bem disso. Mas essa imagem de flor que eu estou vendo aí, é a semelhança de uma flor. Que eu estou percebendo que as características, a forma dela tem um aspecto de uma flor. Você concorda comigo que parece uma flor? Então essa seria a palavra toar. Agora, a palavra tavnit é uma palavra que quer dizer configuração. O que é isso, configuração? Hoje a gente tem computadores, né? Então quando você vai num lugar ou compra um celular ou um computador, de olhar para ele, você não sabe qual é o sistema operacional que ele funciona lá dentro. Qual é a versão de sistema operacional que está lá dentro. Você sabe que tem alguma coisa lá. Quando você ligar, aí quem conhece celular aí vai saber se é Android, se é o Windows Phone, se é da Apple, né? Ou Windows, ou outra coisa aí. Você vai saber porque você ligou o computador e viu que a configuração daquele computador tem aquele sistema operacional. Mas não é essa configuração que eu estou falando.
Eu estou falando de uma configuração que quando você pega na ficha técnica lá do computador, você vai ver que processador ele tem, quanto de memória, quanto de HD. Você, por exemplo, vai comprar um carro e você pergunta assim, é um carro de 1000 cilindradas? É um carro que tem direção automática, que tem vidro? Então é nesse sentido de configuração, de quais são as características técnicas daquilo lá. Então isso é a palavra tavnit. Agora, existem outras duas palavras que significam imagem e semelhança também. A palavra tselen, que significa forma, mas não forma no sentido de uma embalagem ou de algo que você olha, mas era um modo de agir. Então, ele age de forma que pareça aquilo. Por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa, ela coloca uma roupa de policial e anda na rua armado, então você vai dizer assim, essa pessoa parece um policial, por causa da roupa dela. Mas o que a palavra tselen significa é, quando a pessoa está num bar, entra um bandido, ele saca a arma e diz, está preso, dá voz de prisão. Como um policial, ele agiu como um policial. Então isso significa esta forma de agir. Você vai lá num lugar e uma pessoa começa a falar sobre algum produto, numa loja, você é vendedor aqui, porque ela parece o jeito de agir. A outra palavra é demut, significa semelhança. E essa palavra semelhança tem um significado não apenas de forma de agir, mas que tem o mesmo objetivo, que sabe fazer as coisas conduzindo para o mesmo detalhe, para o mesmo objetivo. Então, na Bíblia, nós não estamos usando os termos imagem e semelhança para coisa física, mas essa imagem e semelhança, ela é espiritual. É espiritual a nossa imagem e semelhança com Deus. Então, eu vou dizer de uma outra forma. O homem, o ser humano na terra, ele é o representante de Deus aqui. Vou repetir. O homem foi criado e a mulher, o casal, foram criados para serem os representantes de Deus na terra. Quando eles estão aqui, eles estão dizendo assim, Deus é assim, Deus pensa assim, Deus quer assim. Nós somos representantes de Deus aqui. Agora, essa representação, ela aconteceu quando o homem não tinha pecado, na santidade do homem. Nós só somos parecidos com Deus quando procedemos de modo santo. Por quê? Porque Deus mesmo, em Isaías 46:5, vai dizer assim, a quem me assemelhareis, ou com quem me igualareis, e me comparareis, para que sejamos semelhantes? Então aqui está dizendo na questão de poder, de forma, de uma situação, vamos dizer assim, comparação de duas coisas. Mas enquanto representantes, a nossa representação é espiritual. Por isso Jesus em João 4:24 disse assim, Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. Então, nós somos semelhantes a Deus em espírito, quando temos o Espírito Santo de Deus, quando somos purificados pelo sangue de Cristo, então somos representantes de Deus aqui na terra. Agora, lá em Gênesis 3:19-23, tem um texto que mostra que esse representante de Deus, ele seguiu uma outra direção. Gênesis 3:19-23, vou ler aqui. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes formado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. E Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. O Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. A Bíblia nos informa de que nós estávamos no Éden, nós tínhamos uma sede
representativa da presença de Deus, o jardim das delícias, o jardim maravilhoso criado e plantado por Deus para que o ser humano vivesse ali. Mas o homem, como representante de Deus, na primeira entidade diferente de Deus, que foi a serpente que apareceu, ele já falhou. Essa foi a primeira falha. Não teve uma oportunidade nem do homem fazer uma coisa. A primeira vez que ele deveria agir como um representante, como um preposto de Deus, ele agiu de forma contrária ao que Deus queria e se afastou de Deus. Por isso é que a Bíblia vai nos dizer em Isaías 59, 2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isso quer dizer o seguinte, que eu fui criado, vamos pensar assim, enquanto Adão, fui criado com o mesmo objetivo de representar Deus. Mas o meu pecado deturpa a minha mente, deturpa o meu coração. E eu não consigo agir como Deus quer. Eu não consigo falar como Deus quer que eu fale. Eu não consigo pensar como Deus quer que eu pense. Eu perdi a comunhão com Deus por causa do pecado. Por isso é tão grave. Significa dizer que algo foi criado para uma coisa e está fazendo outra. Somos seres caídos e perdemos a glória de Deus que tínhamos. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas seria possível existir ainda alguma coisa pior que isso? Será que é possível existir alguma coisa pior do que já não estar pensando como Deus quer e já não estar agindo como Deus quer? Pois a Bíblia vai dizer que sim. Lá em Romanos 1, eu vou ler de 18 a 25. Deus age com ira sobre as pessoas que impedem que o homem encontre-se com Deus. Veja, Romanos 1, 18 e seguintes. Esse texto ele está dentro de um contexto maior, esse texto está dentro de um significado ainda maior, que eu não vou entrar no detalhe aqui, mas eu vou cirurgicamente ler essa parte aqui, que é maior, o contexto ainda é pior do que esse. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, e tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança à imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes, de répteis. Por isso também Deus os entregou a concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Esse texto de Romanos esclarece muito como Deus pensa a respeito daqueles que não cumprem a sua vontade e que não percebem a existência de Deus, e mais, porque se você pergunta o que pode ser pior do que não obedecer a Deus, estas pessoas não só não obedecem a Deus, como levam outras pessoas a desobedecerem a Deus, e ainda fazem essas pessoas adorarem a estátuas, a ídolos, e principalmente, essas pessoas retiram Deus de si e agora passam a adorar a quem? A si mesmas. E a Bíblia vai dizer que Deus entrega essas pessoas a elas próprias. Já que você quer viver sem a minha presença em você, eu vou me retirar de você. Eu vou tirar a minha glória, eu já tirei a minha glória por causa do seu pecado, e agora eu vou tirar a minha bênção e a minha misericórdia de você. E o que é que você vai se transformar quando eu fizer isso? Em Daniel 4, nós temos uma história de um homem chamado Nabucodonosor.
ele era o imperador da Babilônia. Nós já conhecemos Nabucodonosor, porque ele que foi lá para Jerusalém, trouxe Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego ali, eles vieram por ordem desse rei. Você na semana passada se lembra, quem veio aqui, que ele, de certa forma, ele entendeu que ele era muito bom e mandou construir uma estátua de ouro para ser adorado. Mas Deus vem falando, não vem? Deus não vem mostrando para ele. Primeiro ele teve um sonho, dizendo que Deus domina toda a história. Depois ele agora, assim, no sentido de só para ficar, não foi na semana passada, mas na semana passada nós tratamos que ele compreendeu que Deus é poderoso para salvar os seus servos e fez decretos. Mas nós continuamos vendo que no coração dele não houve uma coisa que nós chamamos hoje de conversão, que é um momento onde nós nos voltamos para Deus e deixamos de se preocupar com a gente. O maior sinal de uma conversão visível é quando uma pessoa resolve ser batizado. Ele diz assim: eu compreendi que Deus é Deus e eu sou servo dele. E hoje eu morro para o mundo e vivo para Deus. Isso é o batismo. É o significado do batismo. Morrer para o mundo e viver para Cristo. Mas algumas pessoas, elas têm ouvido a voz de Deus reiteradamente, têm tido encontros com Deus. Você pode perceber, por exemplo, a diferença entre Nabucodonosor e Jacó. Jacó se encontrou com Deus e mudou a sua maneira de ser, foi mudado o seu nome. Mas Nabucodonosor se encontra com Deus, Deus fala a ele, e ele declara decretos, ele faz leis, ele faz afirmações, mas o seu coração continua corrompido. E aqui nós vamos ver novamente uma declaração no capítulo 4. Quem escreve o capítulo 4 não é Daniel, é uma transcrição de uma história que o próprio Nabucodonosor está contando. E eu não vou ler aqui o texto todo agora, mas logo no começo, Nabucodonosor, ele começa de forma humilde aqui. Nabucodonosor, rei a todos os povos, ele não fala assim, Nabucodonosor, o bonzão, o imperador máximo, começa aqui de uma maneira até parece humilde, né? A todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. E agora ele vai então descrever algo que aconteceu. Ele estava sossegado lá no seu palácio, estava andando, contemplando todo o reino dele, todas as planilhas, todos os relatórios. Ele abriu lá o seu computador para olhar. Então assim, né, só contextualizando, lógico que não tinha computador, mas ele abriu o seu computador e olhou lá as fotos do reino dele, falou, oh, como eu sou poderoso, como eu sou bom, como eu tenho ajudado as pessoas. Mas ele teve um sonho. E esse sonho era muito estranho. Ele sonhava que na Terra toda, em todo o planeta, existia uma única árvore muito grande. E todos dependiam dessa árvore. Mas uma voz foi dita do céu e disse, cortem essa árvore, mas deixem um toco, deixem apenas um pouco da raiz aí. Não exterminem completamente essa árvore. E ele teve esse sonho, e novamente ele manda chamar os magos, os astrólogos. Eu estou no versículo 7. Eles chamam os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e ele conta esse sonho a eles, mas eles não podem explicar. E agora eu vou perguntar, mesmo que você não lesse a palavra de Deus, agora você não tivesse lido o capítulo 4, em quem Deus tinha colocado o dom de interpretação de sonhos? Daniel. Agora, aquele homem que é tido como o servo do Deus Altíssimo, o nome dele foi mudado para Belsassar. Ele tem um nome que é o servo de Bel. Bel é o Deus de Nabucodonosor. Ele rebaixa o nome de Daniel, tira El, Deus Todo-Poderoso, e coloca Bel, que é o Deus caldeu, o Deus principal dos 12 deuses caldeus, e agora ele chama Daniel. E Daniel ouve aquele sonho, e agora ele conta todos os detalhes, que manda derrubar as árvores, versículo 14, derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, sacudi suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais debaixo dela e as aves de seus ramos, enfim, aí
fica todo esse detalhe aí. E Daniel, então, ouve esse sonho. E a Bíblia vai dizer, interessante isso, a Bíblia vai nos informar que Daniel ouve esse sonho e por quase 1 hora ele não diz nada. Ele fica, a Bíblia usa o termo assim, espantado com a interpretação do sonho. E quando Daniel começa a falar, ele diz assim: quem dera, ó rei, que o significado desse sonho fosse para os seus inimigos. Mas esse sonho é sobre a sua pessoa. E agora, como pregador da palavra de Deus, eu quero advertir você, nessa noite aqui. Nabucodonosor foi informado de que estava fazendo coisas erradas. Mas Daniel disse isso a ele, qual seria o castigo, mas ele não ouviu. Uma coisa que eu peço, quando você vem à igreja, esteja com seu coração sensível à voz de Deus. Diga: Senhor, fala comigo, fala o que o Senhor tem que falar no meu coração. E agora, Daniel, versículo 19. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por 1 hora, e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei, dizendo: Beltesazar, não te espante com o sonho nem com a tua interpretação. Respondeu Beltesazar, dizendo: Senhor meu, seja o sonho contra os que têm ódio de ti, e a tua interpretação aos inimigos. Mas aí então Daniel começa a contar: a árvore que viste cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas, o seu fruto abundante, e que para todos havia sustento, debaixo do qual moravam os animais do campo, e cujos ramos habitavam as aves do céu. És tu, ó rei, que cresceste, te fizeste forte, a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Versículo 23. E quanto ao que viu o rei um vigia, um santo que descia do céu e dizia: cortai a árvore, e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e a atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo seja molhado do orvalho do céu, e na sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. E agora eu vou pular para o versículo 27. Ouça: portanto, ó rei, aceita o meu conselho, põe fim aos teus pecados, praticando a justiça, as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Mas a Bíblia diz no versículo 29, que passados 12 meses, Nabucodonosor, ele estava agora no versículo 30, dizendo para si mesmo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei, a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ele havia se esquecido do que Deus tinha avisado para ele tantas vezes. Deus avisa por seus servos, avisa por sonho, avisa por situações, e você às vezes não escuta. Versículo 33. Na mesma hora se cumpriu a palavra de Nabucodonosor. Foi tirado dentre os homens e comia erva com os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que cresceu pelo como as penas da águia, e cujas unhas como as aves. O que quer dizer isso? Quer dizer que, sem a bênção de Deus, Nabucodonosor se tornou desumano. Ele perdeu as características que nos fazem seres humanos. Ele perdeu a representatividade de Deus. Ele perdeu completamente a sua razão, a sua sensibilidade para com as coisas, e ele se transformou, a Bíblia vai dizer, num animal. Algum tipo de loucura o atingiu. Algum tipo de perda de noção, de consciência, e o seu comportamento mudou. E a Bíblia diz coisas estranhas, diz que nasceram pelos no seu corpo, que nas mãos nasceram como que unhas de aves, e nas costas dele nasceram como que penas de uma ave.
É interessante que nos documentos, nas estátuas antigas lá da Babilônia, dos caldeus, não sei se é possível colocar aí uma imagem que eu achei, esse animal, essa estátua talvez seja possível aí, isso daí é história, você pode procurar, não quer dizer que essa estátua seja de Nabucodonosor, porque ninguém pode afirmar isso. Mas é muito interessante e estranho que exista esta estátua do tempo do Império Babilônico, representando o rei Nabucodonosor II, e que olha só que interessante, um rosto de homem, as costas como uma ave, o corpo como de um boi. Está vendo isso? É interessante isso, eu não posso afirmar aqui, que eu não estava lá, isso os historiadores também não podem confirmar, mas é muito interessante que exista essas várias representações do rei Nabucodonosor na história. Isso é registro, isso não é algo, não quer dizer que seja o texto bíblico, mas é muito interessante que se assemelha muito ao que nós lemos. E isso daqui são escavações encontradas lá no Iraque, na terra da Babilônia. Inclusive nesses últimos dias, aquele grupo radical que tem matado cristãos, tem destruído todas essas estátuas aí, quebrado tudo lá. Ele tem entrado nos museus e quebrado tudo. Então talvez nós só tenhamos agora isso aí por foto mesmo. Mas muito interessante essa representação que se assemelha muito ao que a Bíblia nos diz. Mas e nós aqui nessa noite? Como é que nós podemos pensar sobre isso? O que você pode pensar? Primeira pergunta, existe alguma coisa na sua vida que Deus vem avisando para você parar de fazer e você não para? Existe alguma coisa que Deus tenha advertido você reiteradas vezes, você não ouve? Existe alguma coisa assim? Será que não é hora de parar? Será que não é hora de ouvir a Deus? Porque, pense um pouco, se nós somos representantes de Deus na terra, e se Deus quer nos conduzir à sua presença e à estatura de seu Filho, e nós não fazemos o que Deus quer, nós não merecemos ser o que somos. Nós não merecemos viver a vida que vivemos, porque não vivemos para Deus. Qual foi o pecado de Nabucodonosor? Foi o orgulho, não foi? E o que é o orgulho? Orgulho é a idolatria de si mesmo. Orgulho é quando nós tiramos Deus e colocamos a gente. Quando nós achamos que nós somos muito bons, que nós não precisamos de Deus, que nós conseguimos as coisas sem Deus. Você pensa assim, você pensa que você é muito bom, que você consegue realizar as coisas. Pare para pensar um pouco. Nesse sonho, Nabucodonosor foi comparado com o quê? Com que planta? Uma árvore grande. Muito interessante que em algumas empresas, quando você vai fazer a entrevista, o psicólogo lá diga assim, desenhe uma árvore que representa você. Alguém aqui já passou por isso? Muito interessante isso. Se você fosse representado por uma árvore, o que você seria? Talvez a sua glória seja muito grande, ou você se sinta um arvoredo pequenininho, mas você acha assim, eu sou forte, eu tenho raízes, podem vir as tempestades que não vão me abalar. Mas a Bíblia diz que Deus deu uma ordem do céu e mandou cortar essa árvore. Agora uma pergunta, por que um Deus tão amoroso, tão bondoso, ia mandar cortar uma árvore? É até antiecológico isso, né? Será que o IBAMA ia deixar Deus fazer isso? Cortar uma árvore grande, onde todo mundo vive a respeito disso? Deus é bom, mas Deus também castiga. Quando nós estamos na direção errada, Deus nos pune, nos castiga para o nosso próprio bem. Quando você observar Deus castigando você, aceite o castigo de Deus, porque Ele ama você, porque Ele quer ver você no caminho dEle. Mas o castigo só vem quando Deus avisa. Deus sempre avisa. E às vezes nós nos fazemos de surdos. Em que nível está o seu orgulho? Em que nível você acha que Deus não tem direito a nada e você é que sabe o que tem que fazer?
Quanto de Deus está governando a sua vida? São perguntas interessantes. Mas a Bíblia vai dizer que por 7 tempos, alguns dizem 7 anos, outros 7 meses, nós não sabemos quanto tempo é um tempo aqui da Bíblia. Nós não temos como mensurar isso, dizer que foi 7 anos categoricamente. Mas alguns estudiosos da história vão dizer que foram 7 anos. E eu vou te dizer uma coisa, depois que ele passou por esse castigo, sabe quantos anos ele viveu ainda? 2. Só 2 anos. Depois ele morreu. Interessante isso. Deus o puniu, ele voltou, veja só, 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio eterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera como o exército do céu, os moradores da terra. Não há quem possa estorvar da sua mão e diga, que fazes? No mesmo tempo tornou a mim o meu entendimento, e para mim a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade, o meu resplendor, e buscaram-me os conselheiros e os senhores, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. E o versículo 37, agora pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Se você recebesse uma carta dessa, por exemplo, de um presidente da república, por exemplo, se um presidente da república de um país aparecesse na televisão num dia e dissesse assim, cidadãos desse país, eu aprendi uma lição. Eu que sou o principal governador aqui, não sou nada, tudo pertence a Deus, ele me ensinou essa lição. Você não acha que toda a glória seria restabelecida, toda a honra? Mas quando uma pessoa ela se impõe como verdade absoluta e ignora Deus, essa vida está perdida. Você ignora Deus, você tem ignorado os avisos de Deus na sua vida. Tem um texto em Romanos 12:1, que o apóstolo Paulo está fazendo um pedido muito especial. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, eu vou terminar lendo esse texto aqui. Romanos 12:1. Olha só, o apóstolo Paulo, ele está usando aqui um termo no início do texto de Romanos. Ele está dizendo assim, eu vou tentar traduzir aqui, né? Por favor, pelo amor de Deus, me escutem. Está rogando às pessoas, dizendo, por favor, tenham sensibilidade. Por favor, não façam isso. Ouçam o que eu vou dizer para vocês. É isso que quer dizer, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse daqui é o resumo do que Nabucodonosor está nos dizendo. Está dizendo assim, por favor, seria possível que vocês ouvissem o que eu tenho para dizer? Olha, eu rogo a vocês, apresentem-se a Deus, não apresentem-se ao espelho, não apresentem-se às pessoas, não apresentem-se à cultura, não se apresentem aos elogios, mas se apresentem, coloque o seu corpo apresentado diante de Deus e diga, Deus, tenha misericórdia de mim. Deus, me perdoe pelo que eu tenho feito com o que o Senhor me dá. Me perdoe onde eu tenho gastado o meu tempo. Me perdoe, Senhor, pelo meu orgulho, a minha arrogância, a minha indiferença com o Senhor. Me perdoe por eu ter sido tão arrogante em relação ao Senhor, tão errado. Eu não tenho representado o Senhor na terra. Eu não tenho sido um representante, eu tenho sido um pecador, um iníquo, andando longe do Senhor.
O apóstolo Paulo está dizendo: eu rogo a vocês, se apresentem para Deus, com o seu corpo, com tudo que você é e tem, e diga: Deus, eu sou um culto ao Senhor, eu sou um sacrifício vivo, eu não preciso morrer, mas eu preciso viver para Ti. É isso que quer dizer. É assim que tem sido a nossa vida, é assim que tem sido a nossa caminhada. Ou nós temos ficado dispersos com coisas e pessoas e situações e não temos ouvido a voz de Deus. Este sacrifício é santo. É algo separado para Deus. Você foi feito para ser separado para Deus. Você precisa buscar a santidade. Antes que Deus diga: agora chega. Eu cansei, você não me escuta. Eu vou tomar uma providência da qual você irá perceber que eu sou Deus. Santo. Santo, e tem uma outra coisa: agradável. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti. Senhor, eu quero ser agradável. Eu quero que quando o Senhor olhar para mim, o Senhor diga: esse é meu servo, essa é a minha serva, que tem tirado as coisas do caminho e vivido para mim. Me agrada. De quem é que Deus disse isso? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Porque Jesus cumpria a vontade de Deus. Jesus foi obediente até a morte. Jesus representou Deus no mundo até a morte. Jesus disse várias vezes: eu não falo de mim, eu falo do Pai que me enviou. Eu sou um representante dele. Eu estou aqui representando Deus, eu sou como um modelo, vocês deveriam ser como eu sou. Sejam meus seguidores, sejam meus discípulos, ouçam o que eu estou falando. Jesus reiteradas vezes disse isso. Essa é a mensagem do Evangelho. Mas o texto de Romanos termina: esse é o vosso culto. O que é culto? Culto é quando você honra alguém, você venera alguém, você dá àquela pessoa, ou Deus no caso, você dá glória e honra e tudo que você tem. É muito interessante. Eu fui para São Paulo outro dia fazer um curso. Eu não sei aqui, eu não conheço direito, mas tinha uma cantora que chama Demi Lovato. Alguém já ouviu falar? Bom, que se não ouviu, tudo bem. Tinha muita gente em volta do prédio lá. Eu estava fazendo curso no mesmo hotel que estava essa cantora. Então tinha alguns seguranças assim com aqueles aquela coisa de metal lá para não deixar passar e segurando as pessoas que gritavam lá. E aí não sei se vai ver que estava no apartamento até virado para trás, mas enfim, as pessoas ficavam gritando lá: Demi, abre a janela, olha para mim aqui, com aqueles cartazes, e aquelas pessoas gritando, e chegando mais gente, e a rua o trânsito ser interrompido ali, e nós estávamos no curso, e as pessoas gritavam tanto lá na rua, que chegava a atrapalhar. A gente estava no subsolo lá desse hotel, num auditório, era um curso sobre segurança, e muita gente gritando lá na rua, e gritos e tempo todo, e nós saindo e entrando ali na hora do almoço, difícil de entrar, aquelas pessoas gritando, perdendo a voz, se descabelando, deitadas no chão, deitadas na rua, com um cartaz, com a foto da cantora e tudo. E eu fiquei pensando assim: quem é digno disso? Nosso Deus. Mas como é que nós cultuamos a Deus? Como é que nós gastamos o nosso tempo? Aquelas pessoas, elas estavam lá num dia de semana. Tem gente que fala assim: eu não tenho tempo para ir à igreja. Eu não tenho tempo para prestar culto a Deus. Mas engraçado, para uma cantora, que não é um Deus, é uma pessoa. As pessoas param para fazer o que estão fazendo, para prestar culto. Não estou dizendo que está certo. Nós não devemos prestar culto a pessoas. Mas eu estou dizendo assim: como nós somos insensíveis,
A gente entra na igreja, a gente senta, a gente abre a nossa Bíblia, a gente lê, ouve, fala assim, o culto hoje não foi muito bom. Teve algum erro ali, o pastor teve que sair correndo lá para arrumar. Bem feito. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Querido, vou dizer uma coisa para você. Sabe quem empresta culto a Deus aqui? Cada um. É você que presta o culto. Você está fazendo o seu melhor? Esse é o melhor que você tem? É esse o culto que você presta a Deus? Disperso, prestando atenção em tudo, menos no culto, menos pensando em Deus. Eu já vim, logo vai acabar. Não é que vai acabar mais tarde hoje, vai acabar na hora. Mas às vezes a pessoa diz, como é chato ir lá na igreja, como cansa, eu devia ter ficado na minha casa. Mas o culto é a Deus. Deus está vendo o seu coração. Deus está nos advertindo. Como é que nós estamos vivendo? Essa é a pergunta. Por isso, a Bíblia termina aqui nesse texto dizendo que é o vosso culto. Qual é a última palavrinha aí? Racional. Não é um culto da emoção. Não é um culto que eu tenho que deitar no chão e colocar um cartaz em cima. Mas é um culto que eu conscientemente, de coração, de mente, com o meu ser, sei que estou prestando um culto verdadeiro ao Senhor. Não só aqui no templo, na hora que nós estamos reunidos, mas cada dia das nossas vidas. Eu louvo ao Senhor, eu agradeço a Deus, porque me trouxe à existência, por pior que seja a minha vida. Porque se eu viver em soberba, Deus dará fim à minha vida. Se eu tirar Deus da equação, a equação ela não tem igualdade, ela se desfaz. Deus precisa fazer parte da nossa vida. Eu rogo a você, pense em tudo isso. Pense no que aconteceu com Nabucodonosor. Não se torne desumano. Eu coloquei até, não sei se dá para pôr aí um cara que parece que tem areia na cabeça aí, não sei. Vamos ver se os meninos conseguem colocar lá. Eu achei essa figura aqui na internet, ele vai tentar colocar. E a Bíblia diz assim, Deus dizendo para Adão, você é pó. Você é pó. Você sem mim é pó. Se você me tirar da sua vida, se você não colocar a mim em você, que te dei o fôlego, que sou o dono e o autor da vida, não sobra nada. Pó. Nós somos um monte de nada. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos do fôlego de vida. E eu convido você nesse momento a orar comigo. Senhor Jesus, vem tomar conta do meu coração. Ó Pai, eu não quero me desfazer em pó, mas eu quero viver eternamente para o Senhor. Eu quero que a Tua glória me cubra. Eu quero que o Teu sangue me limpe, para que o Teu nome seja glorificado. Eu quero Te representar na terra. Eu quero glorificar o Teu nome. Mora no meu coração. Senhor, não me deixe, não vá embora, fica comigo, Senhor. Ó Deus, eu abro a porta do meu coração nesta noite, para nunca mais o Senhor sair. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Amém. Amém. Vamos cantar o último hino desta noite, para encerrarmos este culto que prestamos ao Senhor. Vou convidar os irmãos aqui que estejam cantando conosco. 476. Vamos nos colocar de pé para cantarmos este hino 476. Enquanto os irmãos se preparam, vou impetrar a bênção apostólica e para que você seja abençoado também. Ótima semana. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam convosco, agora e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe você. Amém.